Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A brisa do mar agitava alegremente as cortinas das janelas abertas do quarto 13 do Hotel Albatros. O céu azul escuro, que parecia irrealisticamente baixo, estava repleto de 1000 estrelas. Cindy sentou-se na beirada da cama e contemplou a altura e o infinito da noite, engolindo as lágrimas e tentando não prestar atenção na maneira como o marido lutava com o nó da gravata, vestindo um terno que havia comprado às pressas antes de uma festa da empresa. "E que essas histerias não me consertem mais", disse ela, franzindo a testa para seu reflexo no espelho. "Entendeu?" "Entendi", Cindy suspirou e fungou. Essas deveriam ser suas primeiras férias em família e, afinal, Harvey a estava trocando por uma amante. Ele havia prometido generosamente que voltaria de manhã para que eles pudessem sair, porque, como ele disse a si mesmo, não era um monstro que deixaria sua caipira sem um programa cultural. "Eu a peguei na rua", sorriu o marido, afastando-se da porta espelhada do guarda-roupa. "Você deveria beijar meus pés, então." "Oh, Cindy, é melhor você calar a boca. Você vai acabar voltando para a lixeira." "Entendeu?" "Sim", a garota assentiu. Na verdade, ela nunca teria dito isso em voz alta, mas nos últimos 6 meses começou a perceber que, se ela fosse um cachorro, estaria mais inclinada do que qualquer outro a memorizar e obedecer perfeitamente a cada comando. Pois era essa obediência e cumprimento de ordens que seu próprio marido estava exigindo dela constantemente. Cindy nasceu em uma pequena cidade mineira e ficou órfã de pai e mãe, que morreram quando ela tinha 6 anos de idade em um acidente de carro. Ela foi salva do orfanato por uma tia-avó e, no início, embora ela não a mimasse com carinho, também não a ofendia. Mas ela também faleceu. Um câncer de curta duração levou a última pessoa próxima a ela assim que Cindy completou 18 anos. Enquanto isso, a casa em que moravam estava em péssimo estado de conservação e prestes a ser declarada em situação de emergência. Cindy tinha acabado de se formar no ensino médio e estava lutando para ganhar a vida, fazendo qualquer coisa para ser paga. Harvey veio à cidade em uma viagem de negócios. Ele era gerente sênior de uma empresa de caminhões. Certa vez, ele foi fazer um lanche em uma lanchonete local, mas, na verdade, em uma cantina de baixo custo e, naturalmente, como um sofisticado morador de serviços da cidade grande, ficou terrivelmente insatisfeito com tudo. Cindy, que trabalhava lá como garçonete, serviu sua mesa, anotou todas as reclamações, pediu desculpas. E então, junto com o conselho, ela deixou cair na bandeja dele um bilhete com um número de telefone. E ela ligou para ele. E então Harvey a convidou para sair. E no terceiro encontro, ele lhe disse o que queria e queria pedi-la em casamento. Ele imediatamente expressou sua atitude: um relacionamento sério, uma família forte, em que a esposa se dedicasse à casa e ao marido, e não ficasse girando o rabo, construindo sua carreira ou qualquer outra coisa sem sentido. Harvey não era clarividente e não tinha o talento dos traçadores de perfil do FBI, mas reconheceu vividamente que Cindy era inexperiente, tímida e, acima de tudo, impulsiva. Exatamente o tipo de mulher de que ele precisava. No início, Cindy se sentia como a Cinderela, que tinha vivido para ser feliz para sempre. Ela tentava sinceramente agradar o marido em tudo, e seu descontentamento, suas censuras e admoestações eram aceitos e até mesmo úteis, porque ela precisava aprender a ser uma boa esposa. Harvey decidia quanto gastar com comida, roupas, entretenimento. E, a propósito, ele sempre dava prioridade a si mesmo. 3 costeletas em um prato para si mesmo, uma para a esposa, um novo casaco de pele de carneiro para o inverno, porque o antigo estava com as mangas desgastadas, algumas botas. Meu marido franziu a testa uma vez. Então, você coloca 2 meias no outono e tudo fica bem. Onde você tem que ir tanto? À loja? Nada. Nossas avós costumavam andar com botas de feltro e cantar músicas. Então, pare de brincar, Cindy, não me faça sentir mal. No terceiro ano de casamento, Cindy tentou falar sobre como ela deveria estudar. Bem,
Talvez pelo menos aprender a ser manicure? Assim, ela poderia conseguir um emprego de meio período em seu tempo livre. É claro que ela teria de comprar materiais, disse ela com um sorriso tímido, depois de um almoço particularmente delicioso, no qual ela havia feito a Charlotte favorita do marido para a sobremesa, o que Cindy esperava que o fizesse se sentir melhor. Mas tudo isso seria recompensado rapidamente. E então? O que eu lhe disse? Harvey baixou o tom de voz. O que eu lhe ensinei? Que tipo de manicure, eu lhe pergunto? Bem, eu ainda poderia aprender a ser um contador e trabalhar em casa. Disse Cindy com tristeza. A esposa deve obedecer ao marido e fazer tudo por ele. Harvey gritou e bateu com o punho na mesa com tanta força que todos os pratos tilintaram, como se eles também tivessem percebido quem era o dono da casa e quem não podia ser contrariado de jeito nenhum. Cindy não percebeu. Pela primeira vez, ela achou que o marido estava sendo injusto com ela. Ela não entendia o que havia de errado no fato de ela também querer ganhar dinheiro. As coisas poderiam acontecer. Talvez ele perdesse o emprego e, enquanto procurava um novo, sua moeda de 1 centavo viria a calhar. E então? Cindy tinha muito medo de admitir, mas às vezes se perguntava o que aconteceria com ela se um dia Harvey deixasse de gostar dela. O que ela faria então? Ela não tinha nem mesmo um lugar para morar em sua cidade natal. Eles a venderam assim que se casaram. E o dinheiro da venda foi para o orçamento familiar. O que eles compraram com o dinheiro? Acho que fizeram um upgrade no carro do Harvey e compraram eletrodomésticos. Cindy, no entanto, tentou afastar esses pensamentos nocivos, além de ingratos e estúpidos. Afinal de contas, no geral, seu casamento era normal. Sim, essa era a definição em que ela pensava com mais frequência. E ele também estava tentando, com a diligência de um viajante perdido nos bosques de inverno, manter o fogo aceso, fazer sua parte para que nada ameaçasse o casamento do seu lado. Por quê? Cindy amava Harvey, afinal de contas. Sim, as coisas tinham sido complicadas algumas vezes no relacionamento deles. Mas quantas outras vezes haviam sido? Quando bastava ela se aconchegar ao marido à noite, abrigar-se sob seu braço forte, e todo o mundo exterior parecia desaparecer, derreter-se, restando apenas os dois, e parecia que todas as dificuldades não passavam de vaidade e ninharias, mas o amor, real e forte, ainda estava lá, na união deles. Só que, às vezes, é difícil enxergá-lo por trás dos problemas da vida, do estresse e tudo mais. Então, quando há 3 meses Harvey anunciou que eles estavam saindo de férias, e para o mar, Cindy decidiu que agora, talvez, ela devesse se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Ela não teria ousado perguntar diretamente a ele, mas achou que era a maneira de Harvey fazer as pazes com tudo o que havia acontecido de errado entre eles. A propósito, ele até lhe deu uma boa quantia em dinheiro para fazer compras, porque havia um novo traje de banho, toalhas de praia, protetor solar para levar. A propósito, Harvey, a propósito, Harvey, a propósito, Harvey, a propósito, Harvey, a propósito, arrebatou uma bela excursão quente para um pequeno país insular ao sul da Índia. O gerente da agência de viagens, Courtney Ringali, disse que esse país relativamente recente decidiu abrir para os turistas e chegar lá, de fato, foi um grande sucesso. Os viajantes esperavam praias limpas e douradas, um parque nacional com espécies endêmicas de pássaros e borboletas, passeios pela cidade e até mesmo a oportunidade de admirar de longe o palácio do governante local. Formalmente, era um príncipe de sua dinastia. Mas na imprensa internacional ele era frequentemente chamado de o ditador. O principal, é claro, é seguir as regras, disse o gerente da agência de viagens após a venda da viagem. Etiqueta local, você sabe. Sim, disse Harvey distraidamente, que tinha acabado de receber uma mensagem de texto do trabalho, mas não sobre o emprego. Aqui, pegue um folheto, sorriu o gerente docemente e entregou a ele uma mini-revista, que contava todos os tipos de coisas tentadoras para os turistas, além de dar as próprias recomendações do gerente sobre como não se meter em um monte de problemas. O fato é que o código de leis desse país diferia em alguns aspectos das regras draconianas.
Em particular, era proibido sacar dinheiro local porque eles representavam membros da família real, e também era proibido levar conchas das praias locais como lembranças. Harvey pegou o folheto, colocou-o no bolso e, em casa, deixou que sua esposa o lesse e se divertisse. No momento, ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Durante um mês inteiro, Harvey teve um caso com Sarah, do departamento pessoal do trabalho. Ela era divorciada, mas não era uma mãe solteira, em um novo casamento, não está ansiosa para ir, está em forma, tem uma figura apetitosa e, acima de tudo, uma natureza apaixonada. Harvey logo deu uma reviravolta e, embora, em princípio, não pensasse em trair a esposa, decidiu rapidamente que em vão, em vão, ele constrangeu, manteve a lealdade com Cindy. No geral, ela era a mulher certa para ele e como uma amante na casa. Mas não havia paixão, não havia fogo como há muito tempo. Sua inocência provinciana rapidamente se tornou cansativa. E as duas mulheres eram como yin e yang. Cindy era naturalmente morena, com cabelos lisos abaixo dos ombros, olhos cinzentos, toda esbelta e esguia. Sarah, loira platinada artificial com olhos verdes, que conseguia fazer com que ela parecesse uma garota de capa de revista, vestida no limite da propriedade, e como ela conseguia rir, derramou-se na sereia de forma sedutora, de modo que a alma se soltou. E agora eu estava enviando uma mensagem, fulano de tal, estou saindo de férias, desculpe, querido, você terá que se virar sem mim. Porque estou voando para os trópicos. Harvey sorriu e, assim que saiu do escritório da agência de viagens, discou o número de sua amante. Sarah, querida. Você sabe, eu também vou sair de férias. Uau! Não, não faça isso. Quem se importa? Vou dizer a ele para se sentar, ele não vai dar um pio. Então, prepare-se, minha garota. De modo geral, Harvey não ia se enganar nas férias tão rapidamente, ele achava que os primeiros dias seriam realmente passados com a esposa, e depois, como sobremesa, com a amante. Mas à noite, quando ele se aproximou de Cindy, ela se afastou de repente, dizendo que estava cansada depois da estrada. Que estava com náuseas porque tinha comido algo ruim. Que estava com dor de cabeça. Harvey estava com um humor diferente. E quando ele percebeu que não conseguia receber nenhum afeto de sua esposa, ele simplesmente surtou. Porque ele não entendia. Ele dá de comer e beber a essa bimba, trouxe-a para o litoral, e ela torce o nariz, está com dor de cabeça, entende? Então a culpa é dele, que está indo embora agora. Eram 8 horas da noite, e o dia nessas latitudes estava terminando de forma incomum, precoce e abrupta, substituído por uma noite úmida e sufocante. Harvey bufou e entrou no chuveiro. Em seguida, começou a se vestir e até começou a cantarolar algo no andar de baixo. Aonde você está indo? Perguntou a esposa. Ele olhou para ela e enrugou o nariz. Ela estava pálida, com bolsas sob os olhos, enrolada em um cobertor como se estivesse congelando, com o rosto franzido de desgosto. Vá dar uma volta. Ou você acha que eu dei todo esse dinheiro para sair com você? Não, Cindy. Você não vai estragar minhas férias. Você quer passá-las em um quarto de hotel? De nada. Mas não reclame comigo depois, está me ouvindo? Então Harvey lembrou a garota onde a havia pegado. E batendo a porta com toda a força, ele saiu do quarto. Cindy se deitou na cama, enterrando-se nos travesseiros. Ela cobriu os olhos, esperando cochilar e dormir para aliviar seu sofrimento físico. Mas e quanto à sua alma? Deve ter se passado meia hora. Ele não conseguia dormir. De algum lugar lá embaixo, no pátio do hotel, ouvia-se música e canções. Cindy fechou os olhos e enxugou as lágrimas, imaginando o marido voltando pela manhã e ela deitada ali como uma coisa abandonada, velha e desnecessária. E ele voltaria, trazendo o cheiro de outra mulher, como se estivesse impresso com os traços das carícias de outra pessoa. Cindy já havia adivinhado há muito tempo que Harvey tinha uma amante. Ela havia começado a suspeitar disso há quase um mês. Só que foi como se um estranho instinto feminino tivesse entrado em ação.
O marido estava diferente. Era tão sutil e, ao mesmo tempo, tão óbvio que era impossível atribuir a mudança a qualquer outra coisa. E agora, enquanto ele estava no chuveiro, ela foi muito ousada e pegou o telefone dele. E nas últimas mensagens com um contato chamado Akontan. Mister, ela disse explicitamente que ele estava chegando, que iriam a um restaurante comer camarão e depois ela o mostraria. Havia uma foto anexada, mas Cindy jogou o telefone no chão com relutância. Ela estava tremendo. Nunca havia sentido tanto nojo em sua vida. Mas ela não disse nada. Ela apenas. Ela teria jurado por sua vida que falar não teria mudado nada. Houve uma explosão de risos sob as janelas, depois algo bateu palmas, assobiou e, bem em frente à varanda do quarto onde Cindy estava deitada no casulo do cobertor, fogos de artifício explodiram, espalhando miríades de faíscas douradas e escarlates. A garota sorriu involuntariamente diante de tal espetáculo, como uma flor de conto de fadas feita de fogo e pedras preciosas, que não podia ser ignorada. Ninguém está morto, certo? É só o marido dela que está traindo, disse Cindy de repente para si mesma. Era uma coisa estranha, ela percebeu de repente que não queria mais chorar. Não foram as lágrimas que escaparam dela, não foi a dor da traição do marido que a devastou, foi apenas. Ela não queria mais chorar. E ela também achou que tinha sido muito ruim para ela quando perdeu a mãe e o pai, embora mal se lembrasse disso, e agora? Seu marido a traiu. Não foi a primeira, nem a última, como dizem. Ela também estava se sentindo melhor. A náusea e a dor de cabeça haviam desaparecido, e estava insuportavelmente quente sob o cobertor. Cindy o jogou fora, sentou-se, colocou os pés no chão e, de pijama e camiseta regata fina, foi para a varanda. Ela se encostou na grade e se inclinou para frente e para baixo. O mar, quase negro à noite, mas cintilando com as luzes das estrelas, os iates atracados no porto e, é claro, o caminho da lua. A sensação era mais fresca e refrescante. A equipe do hotel, preocupada com a folia dos hóspedes, havia dispersado os que haviam soltado os fogos de artifício, e agora o pátio abaixo estava vazio. Cindy mordeu o lábio e sorriu com a ideia que lhe ocorreu de repente. E se? E se ela fosse dar uma volta agora mesmo? Afinal, era a primeira vez que ela estava no exterior e Harvey tinha se comportado como um idiota. Sim. Não havia vergonha nenhuma em chamar seu marido assim na frente dela. Ele merecia. Mas por que ele deveria sofrer? Oh, ele teria ficado feliz se ela tivesse ficado no quarto até de manhã. Mas, para sua vergonha, ela não ficaria. Logo, Cindy saiu do chuveiro e abriu seu guarda-roupa. Em geral, seu guarda-roupa, mesmo que atualizado para as festas de fim de ano, não brilhava nem por seu custo nem por sua variedade. Pela primeira vez, a garota pensou francamente no fato de que todos esses anos como ela, ignorou as necessidades de muitas outras mulheres. Por exemplo, a necessidade de se vestir bem, na moda, de acordo com seu próprio gosto. Ela era uma idiota, disse Cindy a si mesma. Eu deveria ter pensado nisso antes. Que se você quer liberdade financeira, você tem que ser capaz de conquistá-la por si mesma. Suspirando pelos anos de casamento repletos de erros, Cindy puxou a prateleira com o vestidinho preto. Ela o havia comprado para a última véspera de ano novo e o usará para sair com o marido. Era um vestido simples com um elegante decote em barco e um comprimento acima do joelho, com mangas curtas que expunham seus ombros. Depois de trocar de roupa, a moça passou um pouco de rímel, um lápis esfumaçado de ponta curta nas pálpebras superiores e um gloss transparente cor de cereja nos lábios. Cindy não costumava usar salto alto, mas estava saindo, então calçou sapatos pretos com um salto fino e uma tira prateada no tornozelo. Ela não tinha muito dinheiro na bolsa, porque eles estavam de férias e Harvey havia dito que sua esposa era burra e iria se ferrar, então ele mesmo pagaria por tudo. Mas ele tinha alguns trocados, e Cindy esperava que fossem suficientes para um coquetel. Sem álcool, é claro. Cindy nunca bebia nada mais forte do que kefir. Aliás, isso irritava seu marido, porque o parceiro dele nas mesmas festas de fim de ano se tornava alvo de piadas.
Quando Cindy desceu pelo elevador até o saguão do hotel, ela se lembrou de que havia esquecido seu livro de frases. Mas ela tinha certeza de que, nos cafés e na área em geral, muitas pessoas falavam inglês muito bem, pois esse era o segundo idioma principal do país depois do idioma local, que era uma herança linguística intrincadamente entrelaçada de francês, português e dialetos locais que eram falados na área antes da colonização europeia. Quando estávamos prestes a embarcar na viagem, Cindy, a propósito, disse ao marido que sabia inglês muito bem na escola, tinha tirado as seguidos e depois, entrou na internet, por conta própria, estudando com materiais gratuitos. Mas Harvey a colocou em seu lugar e disse que ela era uma tola provinciana e que não deveria envergonhá-lo ali. Ele disse que ele mesmo se comunicaria com qualquer pessoa que precisasse, e com um livro de frases. Na verdade, Harvey não sabia inglês. Mais precisamente, ele sabia, como Cindy estava tacitamente convencida, no nível de how do e nada mais. Saindo do saguão do hotel, Cindy seguiu o caminho de paralelepípedos por uma alameda de arbustos altos, cujas flores brancas e rosa lendenza, que não se fechavam nem mesmo à noite, exalavam uma fragrância doce como a de um doce. "Estamos fechados, senhorita", disse a garçonete, culpada, ao cumprimentar sua convidada atrasada nas portas fechadas da cafeteria onde Cindy esperava passar o tempo tomando um coquetel de cocô que ela havia escolhido no cardápio, depois de ter pesquisado na internet quando veio para cá. "Intoxicação por peixe em um dos clientes, estamos verificando toda a cozinha e o fornecedor, vamos embora hoje e amanhã também." "É assim que as coisas são", suspirou a moça. Havia apenas um outro restaurante no território do hotel, mas estava lá, a julgar pela mensagem de texto, o marido dela tinha um encontro com a amante e, naturalmente, Cindy não tinha a menor vontade de encontrá-los lá por acaso. "A senhora sabe se há alguma outra coisa por perto, uma cafeteria ou algo assim?" "Claro", sorriu a garçonete. "Do outro lado da rua fica o Velvet Restaurant." Cindy balançou a cabeça. Ela não tinha dinheiro para pagar um restaurante. A garçonete não sabia de suas dificuldades financeiras, é claro, mas percebeu que aquele não era o lugar para ela. Então, ela indicou outro restaurante, um bar de karaokê e uma discoteca na praia, que ficava a cerca de 10 minutos de distância, ao longo do calçadão. Para Cindy, a última opção parecia ser a melhor. Em geral, ela não tinha o hábito de sair sozinha ou sem o marido, especialmente à noite, ela nunca se permitiria fazer isso. Nem Harvey, é claro. Mas agora era diferente. Era como se Cindy tivesse recebido um bilhete dourado que lhe permitia quebrar as regras não escritas do bom comportamento de esposa. A entrada da boate estava inesperadamente lotada. O segurança, um homem negro e alto, deixou as pessoas passarem sem pressa e empurrou algumas pessoas para o lado. A palavra familiar ou verificação facial passou pela mente de Cindy e ela pensou que, tendo como pano de fundo os dados de modelagem das garotas que entravam na boate, ela definitivamente chamaria isso de off. Ela não queria ficar constrangida, mas então a fila avançou bruscamente e um bando de jovens entrou na boate e Cindy se viu bem na frente do poderoso guarda. "Boa noite", ela sorriu culpada e quase deu as costas, porque, bem, esta boate. O bar no lounge tem refrigerantes e sucos. Mas então uma morena esbelta e de aparência gótica saiu da boate e acenou com a mão. "Cindy." "Eu." A garota apontou o dedo para si mesma. Ela não sabia quem poderia conhecê-la. O nome, é claro, saiu um pouco confuso, mas isso provavelmente se devia ao fato de a pessoa que o disse ser estrangeira. "Cindy. Onde diabos você estava?" repetiu a morena, já irritada e impaciente. "Me deixe passar." Ela fez um gesto para o guarda e ele assentiu, pegou Cindy pelo cotovelo e a conduziu, quase a arrastou para dentro da boate. "Desculpe-me, já nos conhecemos?" Ele tentou esclarecer a situação, pois não se lembrava nem um pouco do visual gótico da garota. "Não", ela respondeu e confundiu completamente o viajante. "Eles estão esperando por você." "Eu? Quem?" Cindy queria entender o que estava acontecendo, mas não teve tempo, foi agarrada pelo braço novamente e arrastada para as escadas de carpete escarlate. A música estava tocando alto, luzes coloridas piscavam na escuridão.
O primeiro andar da boate tinha uma atmosfera mais reservada. Ouça. Como sabe meu nome? Cale a boca. Resmungou a morena. Acabou. Cindy virou-se bruscamente para ela, agarrou-a pelos ombros e lançou-lhe um olhar crítico. Eu vou matar, algum dia, isso é certo. Embora. Há algo no olhar de um simplório humilde. Outro giro e um leve empurrão nas costas. Cindy quase perdeu o equilíbrio ao cair dentro da caixa fechada. Era um escritório particular, em um dos lados havia uma sacada com vista para a área comum do clube. Havia vários homens sentados em um sofá ao lado de uma mesa baixa. Mas apenas um deles realmente chamou a atenção de Cindy, e ela passou por ele ao entrar, balançando desajeitadamente sobre os calcanhares. Loiro, claramente não era daqui, estava vestido com calça social, camisa branca e colete roxo, toda a sua aparência lembrava a Cindy um filme de máfia da era do jazz que ela tinha visto e ela teve a estúpida ideia de que era assim que seu homem poderia ser. Uau, disse o careca sentado ao lado do loiro com um palito de dentes na boca. Você chegou bem na hora, querida. Os olhos de Cindy se estreitaram. Agora ela tinha certeza de que havia cometido um erro, pois não conhecia nenhum dos 4 homens. Mostre um pouco de classe, querida, exclamou o outro, o de terno claro amassado, que claramente tinha bebido mais do que o suficiente se quisesse se manter são. E então ele sacou a carteira, tirou um maço de notas e as balançou no ar, chamando Cindy para mais perto. Você é uma brasa. A garota começou a se dar conta de algo. Uma multidão de homens. Ela está sozinha. Ainda há uma elevação perto da mesa com bebidas e salgadinhos que parece um grande poste de amarração, e um poste no meio. Parece que eles estavam esperando a garota. Cindy sentiu um rubor de constrangimento inundar seu rosto ao ser confundida com uma stripper. Mas por quê? Ela estava vestida de forma tão descarada? Na verdade, não. Em comparação com muitas das outras garotas do clube, ela era modesta. Sorry, you're wrong, desculpe, você está errado, ela murmurou e sentiu-se mal com o absurdo da situação, com o fato de que seu conhecimento de inglês havia sido apagado de sua cabeça e agora sua situação, se ela não conseguisse se explicar claramente, poderia ficar muito pior. Houve um mal-entendido. Eu não. Desculpe-me, tenho que ir, ele gritou com pesar e saiu correndo, saiu. Mas outro homem, vestido com um terno preto e gravata vermelha, de repente a agarrou pela cintura e a puxou para si. Cindy gritou e caiu no sofá, tentou se defender, mas isso só piorou as coisas, agora ela estava deitada com a barriga nos joelhos do homem que a havia agarrado, e seu nariz estava nos joelhos daquele que parecia um mafioso. Que horror! Dan, acalme-se, disse uma voz masculina, bela e profunda, acima dela. No momento seguinte, Cindy, balançando como um servo que está aprendendo a andar, estava de pé, apoiada por braços fortes. Qual é o seu nome? Perguntou o homem loiro com firmeza. Agora que ele estava de pé, ficou claro que era muito mais alto do que o marido dela, e para olhá-lo nos olhos era preciso inclinar a cabeça. Cindy. Cindy. Não, Cindy. Cindy. Houve um engano, eu não vim por aqui. Murmurei, tentando me afastar, mas ele não me deixou. Era embaraçoso, doloroso e estranhamente excitante estar perto desse homem. Então você não está. Eu não vou. Não vou dançar, exalou Cindy. Deixe-me ir, por favor. Jake, o que há de errado? Rosnou o homem careca. Sei que é a sua noite, mas só há uma garota para cada um? Ou você quer uma dança particular e estamos ferrados? O loiro estava prestes a responder algo, mas então entrou no camarote VIP uma loira de rosto fresco e bem torneado, com um vestido escarlate justo e brilhantes sapatos de plataforma alta. Pessoal, desculpem o atraso. A Cindy vai entretê-los agora, vai ser quente. Ela cantou. Cindy. A loira se virou para ela e a dançarina do Marco. Estava esperando outra pessoa? A loira sorriu, girando um cacho em seu dedo. Qual é o problema? Me solte, por favor.
Cindy estava quase chorando. Pessoal, divirtam-se, eu já volto. O homem que eles chamavam de Jake acenou para os homens e puxou Cindy para fora do camarote VIP. Por trás das cortinas de veludo que se fecharam atrás deles, uma melodia lenta e sensual tocou e houve aplausos e assobios. Finalmente me deixaram sair! Exclamou Cindy. Está tudo bem, está tudo bem. Acalme-se, está bem? O loiro levantou as mãos de forma conciliatória e até deu meio passo para trás. O que há de errado com você? Nada. Ela cruzou os braços sobre o peito. Queria se cobrir, não porque estivesse com frio, mas para cobrir os ombros, o pescoço e toda ela daquele olhar penetrante. Se nada tivesse acontecido, você não estaria nessa situação, Jake sorriu. É só uma confusão de nomes, murmurou a garota. Certo. Ei, aonde você está indo? Quando Cindy tentou se esgueirar novamente. Que dia! Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho o direito de ficar sozinha? Você veio à boate para ficar sozinha? Perguntou Jake sarcasticamente. Não, eu vim para tomar um coquetel. E depois vou voltar para minha casa. Para esperar meu marido, pela primeira vez desde o dia em que suspeitou da infidelidade, Cindy de repente sentiu muita pena de si mesma. Marido? Onde ele está? Não sei. Provavelmente está na cama com sua amante. Cindy gritou e depois chorou. Desde que era uma garotinha, ela sempre teve vergonha de fazer isso em público. Sua tia, que a criou, disse que ela fazia isso de uma maneira muito feia, contorcendo-se, molhando-se e uivando. Mas agora não se tratava de decoro e Cindy simplesmente urrava de desejo, lamentando como era amargo e doloroso ser abandonada tão abruptamente, tão descaradamente, sabendo que você não tinha para onde ir. A barragem poderia se romper. Então Cindy explodiu emocionalmente, chorou e reclamou. Até que, em algum momento, ela percebeu que estava literalmente chorando no colete de outra pessoa. Encostado no loiro, ele colocou o braço em volta dela em um gesto protetor e sem peso. Ele não abriu os braços, mas a abraçou de forma amigável. Eles estavam na parte da boate, o corredor, onde os convidados podiam ir para o camarote VIP, mas ninguém havia aparecido nesse meio tempo. Arrependida, Cindy tentou enxugar as lágrimas com as mãos. Havia vestígios escuros de rímel em seus dedos. Eu sinto muito. Arruinei sua noite inteira. Não foi uma ótima noite, Jake fungou. Eu não deveria ter dito tudo isso. Eu sinto muito. Cindy sentiu vontade de fugir pela enésima vez. Mas, dessa vez, sua perna estava um pouco torta e ela raramente usava salto alto, mas não tinha destreza e seu senso de equilíbrio estava comprometido pela histeria do passado. Além disso, de repente, ela percebeu que estava com fome, pois não tinha comido nada desde que saiu do avião, estava se sentindo tão mal. E agora seu estômago estava roncando indecentemente. Cindy teve vontade de cair no chão. Oh, ela exalou, pressionando as bochechas com as palmas das mãos. Vamos sair daqui. De repente, com uma gentileza inesperada e até parecendo ser preocupação? Disse o homem. Cindy pareceu intrigada. Mas você. Seus amigos. E há uma garota. Não foi minha ideia convidar uma dançarina, ele deu de ombros, por algum motivo, Cindy acreditou nele. Em geral, ela achava os entretenimentos masculinos desse tipo absolutamente incompreensíveis e nojentos, achava-os um tanto revoltantes, quando descobria, por exemplo, que tais serviços eram usados por um dos amigos de seu marido. Mas aqui e agora não havia emoções ruins em relação a esse homem, pelo contrário, Cindy se deixou levar com confiança. E ele a levou para fora do clube, para a rua, por uma pequena rua ao longo do aterro. No caminho, o rapaz telefonou para os amigos que ainda estavam no clube e disse a eles que se divertissem sem ele. Eles caminharam um pouco mais e viraram a esquina. A garota gritou o Velvet o restaurante. Ela pisou no freio. O quê? Ele não entendeu. Eu não vou lá,
Cindy franziu a testa. Desculpe-me, mas não tenho dinheiro para isso. Na verdade, eu só escolhi um lugar normal para conversar um pouco, disse Jake. E eu não queria. Então você é o tipo de mulher que não deixa você pagar por si mesmo? E sem o subtexto? Não é um encontro, na verdade. Desculpe-me, mas eu não ficaria lisonjeado se uma mulher desmaiasse na minha frente. Abaixando a cabeça, Cindy assentiu e ficou ao lado dele. Que constrangedor. Não, ela não era do tipo que pagava por si mesma. Até porque ela não tinha dinheiro próprio há muito tempo e seu esposo pagava em todos os lugares, em qualquer lugar. Ela tinha ouvido falar desse lugar, luxuoso, incrivelmente caro, e as mesas eram reservadas quase com antecedência. Senhor Wilson, seja bem-vindo. A recepcionista se apressou em recebê-los. Finalmente o senhor nos honrou novamente com sua atenção. Você e seu adorável acompanhante, o recepcionista fez uma segunda meia reverência para Cindy, que ficou boquiaberta. Acho que esse tal de Jake é famoso por aqui. Uma mesa onde seja mais silencioso, disse a loira. Sim, claro. Você gostaria de ter uma vista para o porto? Jake assentiu com a cabeça. Eles foram acompanhados até uma mesa perto da janela. Ela estava elegantemente decorada com um arranjo de orquídeas vivas. Cindy suspirou pesadamente. O que vamos fazer com esse cardápio maravilhoso? Os preços são tão caros que dá medo de olhar. Ela olhou para Jake e de repente se sentiu estranha. Ela tinha ouvido falar que havia garotas que ficariam encantadas em ir a um restaurante com um homem charmoso e obviamente rico. Mas ela não era uma delas, então ficou paralisada como um falcão em um coelho. Cindy. Jake falou com ela cautelosamente e se virou para o garçom. Precisamos pensar sobre isso por um momento. Não, eu já fiz minha escolha. Ele quase pulou de pé. Torrada de queijo, por favor. Ele os escolheu porque eram os mais baratos. Ele percebeu o olhar atento e intenso demais de Jake. Você está fazendo algum tipo de dieta saudável e vegetariana? Ela balançou a cabeça negativamente. Então deixe-me recomendar sorriu o homem. Frango com mousse de abóbora e molho de queijo azul, coquetel de frutos do mar, panquecas de crepe Suzette, seu chá de hortelã característico e batida de coco enquanto esperamos que tudo saia. Meu acompanhante e eu pedimos o mesmo. Excelente escolha, disse a recepcionista, que se ofereceu para servir pessoalmente à mesa do convidado especial e desapareceu. Obrigada, mas estou um pouco desconfortável, suspirou Cindy. Isso pode ser resolvido, sorriu Jake, ajeitando o guardanapo. Fale-me sobre você. Esse é o desafio. Cindy não sabia fazer isso de jeito nenhum. Mesmo quando saía com Harvey, geralmente era ele quem falava sobre ela e ela dizia algumas palavras. Cindy achava que sua vida era um tédio. Mas então eles trouxeram um coquetel que era fantasticamente delicioso, outros pratos. E, de alguma forma, com boa comida e esse homem, ficou fácil falar sobre si mesma. Cindy falou sobre sua infância, sobre a tentativa de se encontrar depois de se formar no ensino médio e depois passou pelo casamento. O que você faz para viver? Perguntou ela timidamente. A sobremesa finalmente apareceu na mesa, panquecas rendadas com calda de caramelo com um toque de laranja. Uma papelada chata, respondeu Jake, mas ainda assim não lhe negou os detalhes. Ele nasceu no Alasca, seu pai era reparador de barcos a motor e sua mãe, enfermeira escolar. Jake se formou em Harvard, tornou-se advogado especializado em direito internacional, começou a construir uma carreira em um dos escritórios de advocacia de Nova York, mas depois, nas férias, decidiu visitar essas ilhas e se apaixonou pelo sabor tropical da vida local. Ela decidiu procurar um emprego aqui e o encontrou. E agora está aqui há 3 anos, lenta mas seguramente combinando, de fato, férias intermináveis e carreira. Parece um conto de fadas, Cindy sorriu. Do lado de fora, Jake acenou com a cabeça. Mas, na realidade, às vezes eu não saio do escritório por uma semana. Hoje era meu dia de folga. E eu estraguei tudo.
Amigos podem esperar, mas uma donzela em perigo não pode. Eu não sou uma donzela em perigo. Bem, então o que estamos fazendo aqui? E, a propósito, o que você vai fazer agora? Voltamos em 10 dias. Você tem um bom advogado de divórcio? O quê? Eu não pensei. Cindy engoliu com força. Sobre o divórcio. Você o ama? Era uma pergunta muito simples. E, no entanto, insuportavelmente difícil. Ainda mais quando vinha de um homem que ela havia conhecido em circunstâncias tão estranhas. É muito pessoal, respondeu Cindy. Obrigada por me convidar para jantar. Posso acompanhá-la? Cindy acenou com a cabeça. Pode me dar seu número de telefone? Não me leve a mal, mas acho que deveríamos continuar falando sobre tudo. Cindy ditou o número. Tudo o que ele havia vivido nas últimas horas estava começando a parecer um sonho. Muitas emoções e não as mais agradáveis, e de repente, como em um filme, um estranho misterioso lhe dá uma mão. Jake pagou a conta e saiu do restaurante. Ele a levou até um carro e, embora Cindy não soubesse a marca do carro, ela percebeu que era algo muito caro. Ele me disse para trazê-lo do estacionamento do clube, explicou ele, abrindo a porta do passageiro diante dela. Coloque o cinto de segurança, ele lhe deu um olhar severo, pois Cindy não o fez imediatamente. A multa para passageiros sem cinto é de $2.000 mais 12 horas de serviço comunitário. O passageiro paga. O governo local é muito sensível a questões de segurança e acredita-se que todas as mortes ocorridas na ilha trazem má sorte para essas terras. Portanto, eles os alertam da melhor maneira possível. Cindy cantarolou e se apressou em colocar o cinto de segurança. Ela estava mentalmente feliz por Harvey não ter alugado um carro aqui. Ele tinha o hábito de não usar o cinto de segurança e chamaria sua esposa de covarde se lembrasse de fazê-lo. Enquanto dirigiam para o hotel, Cindy pensou no que aconteceria se o marido a visse com outro homem. Ele nunca havia lhe dado motivos para isso até esta noite. Mas quando eles se despediram de Jake, quando ela foi até o apartamento dele e entrou no quarto, vazio como esperado, ela de repente percebeu que isso provavelmente lhe daria um prazer agudo e vingativo. E então Cindy só queria dormir, com o jantar denso e o corpo geralmente cansado, pois o longo voo só havia terminado na manhã anterior. Ela adormeceu assim que sua cabeça bateu no travesseiro. E quando acordou, o sol já estava alto no céu e seu marido estava de volta ao quarto. Pelo que parecia, Harvey havia tomado banho e trocado de roupa. Ele olhou para sua esposa sonolenta. Eu gostaria que você se levantasse. Eles vão levar tudo embora no café da manhã. No buffet, como o gerente da agência de viagens explicou a ele, era preciso chegar cedo nesse hotel, caso contrário, alguns itens do cardápio, como o bacon frito, poderiam acabar na segunda metade da manhã. Harvey se comportou como sempre. Como se não tivesse passado a noite com sua amante. E, embora sua esposa não soubesse nada sobre suas ideias, pareceu a Cindy que um homem que saía a noite toda enquanto sua outra metade estava doente poderia, pelo menos pedir desculpas por ter sido duro, desdenhoso ou algo do gênero. Mas ele não estava. Cindy suspirou, disse um bom dia, e começou a se lavar. Na sala de café da manhã, ela olhou em volta com interesse e estava decorada com várias esculturas de madeira representando papagaios variados com guirlandas de flores no pescoço. Já escolhi nossa excursão, disse meu marido quando nos sentamos à mesa. Ilha dos Piratas. A partida é a 1h da tarde. Cindy assentiu com a cabeça, o que eu poderia dizer, apenas que concordava. Mesmo que ela quisesse fazer outra coisa, Harvey lhe diria que ele já havia decidido e que, se ela não gostasse, poderia ficar em seu quarto ou ir à praia, mas ele não lhe daria dinheiro para seus desejos pessoais. Depois do café da manhã, eles foram à loja de presentes para escolher presentes para suas famílias e todos os seus amigos. O que há na ilha? Perguntou Cindy. É um refúgio de vida selvagem. Tartarugas, lagartos. Eles nos darão um passeio de barco com fundo transparente, um passeio pela selva. Era estranho,
Porque Harvey já havia dito muitas vezes que não estava interessado nesse tipo de férias na natureza pura, sem nenhum entretenimento. Mas Cindy não queria saber por que o marido havia mudado de ideia de repente. Afinal de contas, ele não era o homem com quem ela estava pensando em se casar. Cindy pensou em ligar para Jake várias vezes. Mas então ela se perguntou por quê, o que ela diria a ele. E ainda havia o marido, que não perceberia que ela estava ligando para alguém e falando inglês, porque eles não conheciam nenhum estrangeiro. O barco para uma viagem curta a uma ilha imaculadamente limpa e preservada, em um frágil equilíbrio ecológico, era pequeno, mas parecia bastante confiável. Parte do fundo era feita de vidro, resistente, como o guia havia especificado, e através do qual os turistas podiam ver bandos de peixes nadando. Pela primeira vez, Cindy realmente gostou de suas férias, de pé ao lado do barco, semicerrando os olhos contra o sol e virando o rosto para as rajadas de vento fresco e salgado. A Pirate Island parecia o dedo indicador de um gigante de pedra apontando para o céu, e todos os tipos de vegetação cresciam exuberantemente ao redor da única rocha, formando uma espécie de selva em miniatura em 4 pequenas colinas, ladeadas por uma ampla praia de águas cristalinas com areia branca e fina, quase como farinha. O guia disse a todos que fizessem fila, um de cada vez, e os conduziu pelas colinas. Ele lhes contou sobre os animais e pássaros únicos encontrados aqui e o quanto esse lugar significava para os habitantes locais, que o consideravam quase sagrado. Harvey e Cindy caminharam por último, ele seguiu. De repente, quando ela se virou para pedir a câmera ao marido, pois queria tirar uma foto daquela flor, Cindy percebeu que ele não estava mais lá. Seu marido havia desaparecido. Aos gritos, a moça correu em direção ao chefe do grupo, pedindo uma parada de emergência, e aqui o homem estava perdido. O guia pediu para não entrar em pânico. Talvez o turista tenha simplesmente se afastado. Muitas vezes acontece de pessoas curiosas saírem do caminho por um momento e depois se perderem. Os primeiros sinais de pânico já estavam tomando conta do grupo de uma dúzia de pessoas. Mas então Harvey se encontrou. Ele saiu dos arbustos mais próximos como se nada tivesse acontecido. Surpreso com o fato de estarem preocupados com ele. Ele disse que se afastou por 1 minuto. Mas agora ele está bem. Está tudo bem. Podemos seguir nosso caminho. Eu estava com medo por você, Cindy tocou o braço do marido. O que foi? Ele olhou para ela de forma estranha. Está tudo bem. Não comece, ele deu de ombros e soltou a mão dela. Cindy pensou com irritação que seu marido sempre conseguia arruinar tudo de bom que eles tinham feito e que parecia aproximar a família. E então, involuntariamente, foi como se alguém tivesse forçado em sua cabeça a ideia de que uma pequena viagem a um paraíso tropical com Jake teria sido diferente. Alguém sortudo, e suspirou Cindy em silêncio sobre o amante loiro. O que, é claro, ela já tem. Bem, ou ele vai aparecer logo, homens como ele não ficam na praia por muito tempo. Finalmente, eles voltaram para a praia. O guia ofereceu a todos lanches e refrescos que haviam sido apreendidos com antecedência na ilha principal e que aguardavam os turistas em sacolas térmicas no barco. O guia segurou a mão de uma senhora idosa, acho que da Alemanha, quando ela quis pegar uma pedrinha da praia como lembrança. Pelo seu discurso apressado, Cindy percebeu que era proibido levar as pedras daqui em particular, duplamente ameaçada com alguma multa draconiana. A turista alemã, assustada, devolveu as pedrinhas ao seu lugar nas ondas. Finalmente, era a hora de voltar. O que aconteceu? A mesma senhora alemã ficou emocionada quando o barco se aproximou do pier de onde havia partido originalmente. Eu devolvi essas pedras. Não acho que seja culpa sua, Cindy a tranquilizou. Bem, não é para todos nós. Algo sério deve ter acontecido. O fato é que havia pessoas na praia. Cindy não sabia muito sobre isso, mas pareciam ser autoridades locais, como a polícia. Ela abriu os olhos e Jake estava entre eles. Ele estava vestido com calças de uniforme, botas curtas estilo safari e uma camisa bege de mangas curtas com algum tipo de remendo colorido. Quando o barco atracou, um dos policiais locais olhou para ela e rapidamente falou com o guia sobre algo.
Ele ficou branco, voltou-se para os outros passageiros e traduziu as ordens para o inglês. Preciso que todos entreguem suas mochilas e bolsas. Não vamos demorar muito. Imediatamente, por favor. Um murmúrio descontente se espalhou pela companhia de turistas. Que diabos é isso? Harvey franziu a testa. Eles não têm o direito. Cindy, que já havia lhe entregado sua mochila leve de algodão, na qual ele carregava água, repelente de insetos e outros itens essenciais, sorriu tranquilizadora. Querido, não se preocupe. É apenas uma formalidade. Por que seria? Harvey se irritou e desviou o olhar. Traduza isso, por favor. O guia se voltou para Cindy. Os guardas florestais do Parque Nacional descobriram que há caçadores ilegais na Ilha Pirata. A ilha está fechada ao público a partir de hoje. Fomos os últimos a chegar. Eles estão verificando todos que retornam da ilha. Suspeita-se que os caçadores ilegais queiram passar algo para os turistas, pois tradicionalmente os visitantes do país são tratados com muita confiança. Cindy pacientemente transmitiu as palavras ao marido. Harvey continuou a franzir a testa, mas finalmente estendeu a mochila. O velho guarda florestal de bigode a pegou e a abriu. Todos os campistas, com exceção de Cindy e seu marido, já haviam se levantado, mas ainda estavam amontoados em volta da mochila, curiosos para ver o que aconteceria. Alguém sugeriu que eles poderiam até verificar o barco. E se o guia tivesse levado alguma coisa? Cindy esperou pacientemente. Sua cabeça estava doendo de novo, fosse pelo sol escaldante ou por seu marido. Ela não percebeu imediatamente o que aconteceria a seguir? De repente, o guarda florestal tirou uma caixa da mochila do marido dela, depois outra. Ele a abriu e tirou algo pequeno, como um brinquedo. Um dos turistas, que podia ver tudo melhor, ficou ofegante. Saia do barco, disse o guia em voz baixa e olhou para Cindy Harvey com horror, mas também com reprovação. Mas o que? Não estou entendendo. A garota olhou de volta para o marido. Harvey. Jake, que estava em silêncio e de pé a um lado, de repente se virou para ela. Agora ele estava com a mão estendida, oferecendo-se para ajudá-la a chegar à margem. Mas seus olhos estavam frios. Cindy aceitou a mão estendida. Harvey foi o próximo. Agora tudo estava claro. Um homem vestido como um médico de hospital pegou o que parecia ser um brinquedo e deu-lhe um tapinha e ordenou que outro guarda florestal fizesse algo com uma criança muito pequena. Ele correu para um carro próximo e trouxe uma maleta com uma cruz. Cindy agora percebia que o que estava vendo eram pequenos macacos peludos saídos de caixas. As criaturas minúsculas estavam penduradas nas mãos do guarda florestal e do veterinário como trapos. Cindy estremeceu ao se perguntar como eles haviam entrado na mochila do marido. Realmente. O veterinário estava fazendo algo para cobrir o rosto do animal com uma máscara de oxigênio, algo para colocar em sua boca a partir de um frasco. De repente, o animal se sacudiu e deu um grito. O veterinário gentilmente interceptou o macaco e o colocou na gaiola atrás da mala de primeiros socorros para animais. Um dos turistas aplaudiu o resgate dos animais. Mas, na maior parte do tempo, todos estavam calados. Senhor, você terá que vir conosco, disse Jake a Harvey. Não é meu, respondeu ele, com os olhos apertados. Não sei como foi parar lá. Senhor, você terá que vir conosco, repetiu Jake com pressão e se virou para Cindy. Traduza este homem, senhora. Nós só queremos chegar ao fundo disso. Cindy passou as horas seguintes, depois que seu marido, é claro, teve que entrar no carro do guarda florestal e ir para seu escritório, no nevoeiro. Ela não viu Harvey, que estava conversando com ela em uma sala separada em algum lugar. E ela estava sentada no que parecia ser a recepção. E ela não conseguia aceitar a realidade. E ela não conseguia aceitar a realidade. Sim, o marido dela não era perfeito. Mas acreditar que ele faria uma coisa dessas era simplesmente impossível. Senhora Douglas? Jake a chamava pelo sobrenome do marido. Precisamos conversar.
A senhora poderia fazer a gentileza de vir comigo? A moça assentiu com a cabeça e se levantou. Ela seguiu o homem loiro até o escritório e, a julgar pelo seu tamanho e pelo fato de que ele estava sentado à escrivaninha sem mais ninguém, ela supôs que ele fosse algum tipo de chefe. Então, quero ouvir sua versão da história. Jake mudou para um estilo de falar mais familiar. Não sei o que aconteceu, disse a garota. Estávamos fazendo uma caminhada e o Harvey a levou hoje de manhã. Ele nem sequer me perguntou. Estávamos caminhando com o guia, tudo. Cindy piscou os olhos, com vontade de chorar. E então? Eu não sei. Harvey nunca. Seu marido estava envolvido no contrabando de uma espécie endêmica de saguim. Jake se recostou na cadeira, cruzou os braços sobre o peito e lançou um olhar zombeteiro e gelado para a garota à sua frente. Duvido que eles mesmos tenham pegado os remédios para dormir, colocado nas caixas e jogado em suas mochilas como cocos maduros. Cindy não o reconheceu. O homem que estava diante dela não se parecia em nada com o homem que havia cuidado dela de forma tão inesperada e calorosa ontem. E não foi porque ele a havia levado a um restaurante só porque sim. Mas ele havia demonstrado um envolvimento humano comum. Ele a ouviu. Ele não foi indiferente. Você não acha que essa percepção repentina foi assustadora e insultante ao mesmo tempo? Que eu também estou envolvido nisso. Disse Jake, e sorriu. Essa é uma ideia interessante. De fato, eu tinha essa teoria. Até me perguntei se nosso encontro de ontem não seria uma coincidência. Mas, por outro lado, você não me perguntou nada sobre como nossos parques funcionam. Você não tentou de forma alguma ganhar meu favor especial. Com as últimas palavras dele, Cindy sentiu suas bochechas corarem novamente. Então, eu acho. Considerando o que você tem dito sobre seu marido. Talvez você não tenha tido nada a ver com isso. É claro que não tive nada a ver com isso. Cindy exclamou, eu nem sabia que estávamos indo para essa ilha. A propósito, seu marido não comprou a excursão. Ele recebeu 2 ingressos. Uma mulher chamada Sarah. Você a conhece? Sim, Cindy acenou com a cabeça. Ela é a amante do meu marido. Ela originalmente queria ir para a ilha sozinha com alguém. Alguém local, até suspeitamos com quem. Veja bem, os saguis imperiais de orelhas verdes são muito caros no mercado negro. Eles os capturam, os colocam para dormir, os embalam e tentam contrabandeá-los pela fronteira. Mais da metade, se não 70%, dos animais são abatidos, mas a renda obtida com a venda do restante é suficiente para cobrir todos os custos e riscos. Sarah foi aparentemente escolhida ao acaso quando chegou à ilha. Às vezes, os habitantes locais. Os empresários trabalham com turistas. É horrível, disse Cindy. Harvey. Ele está tendo problemas com dinheiro ultimamente, acrescentou ela em surdina. Parece que Sarah tinha medo de abrir seu próprio negócio. Sabemos de fonte segura que o homem que deveria acompanhá-la desistiu no último minuto e ordenou que ela levasse os macacos sozinha. E ela, sem mais delongas, decidiu confiá-los a um homem tentado pela suposta facilidade da aventura e pela generosa recompensa? Infelizmente, já passamos por uma experiência semelhante. O serviço de segurança do aeroporto ignorou a exportação de várias espécies de borboletas, que estavam no estágio de lagarta, bem como de lagartos. Em um futuro próximo, a propósito, esperamos capturar os caçadores furtivos, que supostamente estão na ilha há 3 meses e simplesmente têm medo de voltar, pois não sabem em quais dos proprietários dos barcos que transportam turistas ainda se pode confiar. O que acontecerá com meu marido? Perguntou Cindy. Não sei, deu de ombros Jake. O que você quer dizer com isso? A garota se levantou da mesa. Achei que você tinha dito que as leis são muito rígidas. Ele é um estrangeiro. Ele não se atreveria. Na verdade, essas mesmas marmazetas estão no brasão de armas de nosso governante. Ele ficará furioso.
Ele vai querer, digamos, punir alguém que insultou seu país. Não. Cindy balançou a cabeça. Deve haver algo que possamos fazer. Eu não sei. Por favor. Jake se virou, olhando pela janela. Ontem à noite, ele estava indo relaxar com seus amigos no clube depois de uma semana agitada. Então, aquele estranho turista praticamente caiu sobre suas cabeças. Jake não conseguia explicar as razões de seu próprio comportamento. Ele só queria ajudar essa garota, confortá-la, protegê-la. Ele não havia tentado impressioná-la e a havia levado ao restaurante porque era perto da boate e tinha boa comida. Ele não tentou seduzi-la. Somente mais tarde, quando retornou ao seu apartamento pela manhã, ele pensou no fato de que isso era incomum para ele. Afinal de contas, parecia que, se ele mostrasse um pouco mais de persistência, ela poderia estar com um homem tão desagradável, como ela disse, seu marido, pelo menos um par de beijos para dar. E a garota não saía da cabeça de Jake desde então. E agora estava tão que ele começou a fazer um novo plano para conseguir a sua própria. A boa educação e a perspicácia natural de Jake o ajudaram a construir uma carreira brilhante em um lugar onde os estrangeiros eram tratados com uma dualidade de hospitalidade infinita e suspeita ao mesmo tempo. No início, ele era um consultor visitante em direito internacional, o que era importante porque as fronteiras aquáticas da pequena nação insular eram reivindicadas por muitos. Em seguida, foi-lhe oferecido um cargo permanente no Serviço de Parques Nacionais, que eram 4, espalhados por 4 das dezenas de ilhas do país. 2 anos atrás, como advogado, Jake havia participado com sucesso de um caso em que um país vizinho havia pago uma indenização substancial pela invasão de seus arrastões de pesca, que causaram grandes danos aos recifes de coral. O único governante da nação insular, que detinha o título de rei como seu pai e seu avô antes dele, havia notado o sucesso de um estrangeiro tão cioso do bem-estar natural da região. E ele ofereceu a Jake não apenas uma promoção, mas também muitos privilégios, bem como uma cidadania simplificada, enquanto outros estrangeiros só poderiam obtê-la em troca de investimentos generosos, por exemplo, abrindo uma empresa que fornecesse empregos para a população local e impostos para o orçamento local. E agora a mulher sentada à sua frente parecia estar implorando para que ele fizesse qualquer coisa para salvar seu marido? Jake sorriu, a turista de olhos cinzentos era encantadora, mas não o suficiente para conseguir tudo dele sem mais nem menos. Posso falar com alguém, e disse ele, como se não se importasse nem um pouco. Talvez seu marido possa se livrar de uma multa e de alguma lista. Que lista? Cindy não entendeu. A lista que poderia lhe negar vistos para países insulares vizinhos, por exemplo. E era só isso? A garota ficou aliviada. Esta é a primeira viagem de férias que fazemos em anos. Não acho que seja uma perda tão grande. A multa será de $50.000, acrescentou Jake, observando atentamente a reação da moça. Além disso, seu marido será açoitado na praça principal, junto com a amante dele. Ela também está presa. O quê? Cindy pensou que seu coração pararia na hora. Ela não podia dizer que seu marido era perfeito. Não podia dizer que Harvey era o homem de sua vida ou sua pessoa favorita no mundo. Mas ainda assim, ele era seu marido. Ele era seu marido. Seu pai de família. E enquanto ela pensava no que eles poderiam fazer com ele. E quanto a esse dinheiro? Eles nunca conseguiriam levantar tanto dinheiro com amigos e conhecidos. Então, o que faremos? Vender o apartamento? Para Cindy, parecia que todo o ar havia saído da sala. Ela se levantou, levou a mão ao pescoço, esfregou-o nervosamente e suspirou convulsivamente. Um momento e Jake recebeu um olhar de súplica. Por favor. Não há nada que possamos fazer? Não temos esse dinheiro e... Você disse que era advogado. Não há nada que você possa fazer? Não, você não pode. Como assim, você não pode fazer isso? Nada vai acontecer. Em pânico, a loira sorriu e apertou os olhos. O que você espera que eu faça?
Que vá até o governador e diga a ele para perdoar o contrabandista porque sua esposa precisa dele. E, a propósito, por que isso é tão importante para você? Tudo isso não é apenas uma retribuição pela traição. Qualquer outra pessoa em sua posição estaria pulando de alegria. É claro que pagar a multa é ruim o suficiente. Também é ruim para o seu bem-estar. Cindy estava em uma névoa nebulosa. Ela viu Jake na sua frente e o viu como seu último Cindy. Por favor, ela balançou a cabeça. As lágrimas rolaram pelo rosto da garota. Por favor, só uma coisa. Eu quero ver meu marido. Não tenho o direito de fazer isso? Sabe, eu já fiz alguma coisa. Falei com alguém e assegurei que você não teve nada a ver com isso. Você gosta de animais, não é? Sim, Cindy assentiu com a cabeça. Eu nunca. Eu acredito em você. E lamento muito que nossa convivência tenha ocorrido e continuado nessas circunstâncias. Mas sabe de uma coisa? Levantando-se, Jake deu a volta na mesa e parou na frente de Cindy. A um passo de distância dela. Um olhar duro em seus olhos, um tom ligeiramente baixo. Vou ver o que mais posso fazer. Vamos nos encontrar hoje à noite e conversar sobre isso, está bem? Aqui, ela escreveu rapidamente algo em um pedaço de papel arrancado de um caderno. Venha a este endereço hoje à noite, às 10 horas. E não fale com a imprensa, será pior para você. As horas da noite passaram rápida e dolorosamente devagar. Cindy passou o resto do tempo em seu quarto. Ela foi chamada 2 vezes, uma quando pediu o serviço de quarto e a outra quando o porteiro lhe disse que um membro da imprensa queria falar com ela, mas naturalmente ela recusou. À noite, Cindy chamou um táxi e lhe deu um endereço. Era um complexo residencial no centro da cidade e, a julgar pela segurança séria na entrada e pela aparência do prédio, era um prédio de elite. Eles pararam a garota no saguão e perguntaram quem ela era. E então ele acenou com a cabeça, deixando-a entrar, claramente alertado sobre sua chegada. Cindy se consolou e se encorajou, e Jake certamente ajudaria. Como um homem que havia sido tão generoso e gentil na primeira vez em que se encontraram poderia fazer o contrário? Ele havia sido rude durante o dia? Ele estava apenas de plantão, preocupando-se com os macacos. Ao sair do elevador, Cindy parou no número correto da suíte e apertou o botão da campainha. Um momento depois, a porta se abriu. Jake sorriu para ela. Jake sorriu para ela. Cindy deu uma olhada no apartamento sem muita curiosidade. Paredes de pedra, móveis de couro, muitos tons de cinza. Parecia caro, elegante, mas era frio, desconfortável. Posso lhe servir uma bebida? Perguntou um homem, aproximando-se do bar. Eu não bebo nada, respondi. Que pena, ele sorriu e se serviu de vinho. Cindy suspirou e achou melhor não falar sobre algo tão sério, algo que estava prestes a acontecer, não sob a influência do álcool. Sente-se, ela apontou para o sofá. A garota obedientemente se sentou nele. Ela colocou sua bolsa sobre a mesa de centro com tampo de vidro e cruzou as mãos no colo. Você. Eu queria perguntar a ela o que eu poderia fazer, mas me engasguei com as palavras, porque Jake estava subitamente muito perto. Sua mão deslizou pelo encosto do sofá, de modo que ele estava, na verdade, colocando o braço em volta da garota. Diga-me, como vocês se conheceram, com o que ele a conquistou? Cindy achou que era indelicado exigir respostas imediatamente, então decidiu que não havia problema em contar a ele um pouco mais sobre ela. Você é uma garota muito boba, Jake sorriu, pousando sua taça de vinho. Você é muito bonita, não é? Você poderia ter encontrado alguém melhor? Pelo menos não depois que ele a levou. Do que está falando? Cindy franziu a testa. Quero dizer. Você acha que eu deveria ter procurado outro homem depois que Harvey fez tanto por mim? Essa sugestão prática, embora extremamente cínica, de como as coisas poderiam ter sido melhores para ela enfureceu a garota até o âmago. Só estou dizendo que uma mulher inteligente sempre sabe como encontrar o que é melhor para si mesma, ela deu de ombros.
só não consigo entender como você ainda ama aquele cara. Mas, bem, acho que algo pode ser feito em seu caso. O problema é que, antes da punição, ele terá de ser examinado por um médico. E ele pode descobrir que seu marido, por exemplo, tem um problema cardíaco. Ele tem isso? Na verdade, ele é saudável, pensou Cindy, relembrando o passado. Nesse caso, o médico ainda pode dizer que é impossível punir o governante, não precisa que, em vez de um espetáculo de flagelação, haja uma execução com a morte de um turista, seria um escândalo tão grande que estragaria a imagem do país. Cindy não disse que essa execução não era boa para a imagem do país. Neste momento, ela se agarrou à opção de Jake com todas as suas forças, com toda a sua esperança. Você pode fazer isso? Perguntou ela, estendendo a mão e pegando a dele. Talvez, disse ele, pensativo, e cobriu os dedos finos e frios dela com sua mão, acariciando-os levemente. Quanto à multa, eu poderia emprestá-la a você, em princípio. E depois, quando der certo, você poderia devolvê-la. Mas eu não tenho nenhum conhecido que possa emprestar $50.000 tão facilmente, e espere. Eu tenho. O que? Ela congelou, olhando para Jake. Suas palavras deveriam ter sido encorajadoras, tranquilizadoras. Mas, junto com isso, Cindy começou a perceber algo. Ou melhor, ela começou a ter algumas suspeitas. Jake estava tão perto. Ele a havia conhecido aqui em sua casa e na noite anterior. A única questão era que ele estava tão perto que ela podia sentir o hálito quente dele em seu rosto. O que você está disposta a fazer para salvar seu marido? Cindy se sentiu como se tivesse sido dividida em duas. Uma estava horrorizada com a abominação, o acordo sujo que lhe estava sendo oferecido. Mas, do outro lado da balança, estava seu Harvey. E a outra parte da garota, a parte mais subconsciente, foi esmagada pela amarga percepção de que, por trás da máscara atraente do homem, havia apenas um monstro. Apenas um homem baixo que havia encontrado uma maneira de satisfazer seus desejos, não importava como. Contra todas as probabilidades, Cindy exalou e avançou, atraindo Jake para o beijo. Esta noite, ela tentou não encontrar o olhar dele porque isso doía demais. Esta noite, ela estava fazendo tudo o que podia para salvar seu marido. E ela esperava não ser traída. Uma semana depois, foi noticiado que 2 caçadores ilegais haviam sido capturados na Ilha Pirata. Durante todos esses dias, Cindy encontrou Jake muitas vezes. E não apenas para bater papo. Desculpe-me, Cindy Douglas. Uma voz atrás dela fez estremecer. Cindy tinha saído para uma caminhada, apenas para passear pelas ruas, talvez sentar-se na praia por um tempo. Ela não parecia familiar para a mulher de 40 e poucos anos, corte de cabelo curto, cabelos ruivos, lenço claro na cabeça, olhos escondidos atrás de óculos escuros, como se quisesse se proteger do sol, mas por algum motivo ela parecia algum tipo de disfarce. Você não me conhece, sorriu a desconhecida. Meu nome é Ana Cologne, sou jornalista. Oh, não, não. Cindy acenou com os braços e, não muito educadamente, abriu caminho entre a multidão na loja de souvenirs. Nada de entrevistas. Não. Vocês não me entenderam. Um membro da imprensa se lançou sobre ela. Desculpe-me por tê-la assustado. Não estou aqui para questioná-la sobre o que aconteceu com seu marido. Eu quero ajudá-la. Acho que você não pode me ajudar. Nunca se sabe, Ana olhou em volta. Por que não nos sentamos? Precisamos conversar. Preciso avisá-la. Sobre o Jake. A menção do homem que essencialmente tinha o destino de seu marido nas mãos fez Cindy desistir de correr. A garota ficou tensa, olhou ao redor também, sem perceber que alguém poderia estar seguindo-as. Finalmente, ela concordou. Elas se sentaram em uma mesa de plástico em uma cafeteria simples e pediram um copo de limonada. O que você quer? Disse Cindy, batendo nervosamente na calçada com seu chinelo. Sei que você tem saído com Jake Wilson ultimamente.
Ele está trabalhando em um caso que envolve meu marido. Vocês têm se visto casualmente. Você vai à casa dele. É assim que os guardas florestais fazem negócios agora? Cindy corou de vergonha e virou as costas. Não é da sua conta. Jake Wilson é uma das autoridades mais corruptas desta cidade e deste país. Ele fica com a nata de tudo o que cai em suas mãos. Ele tem o poder e é bom em mexer os pauzinhos. Não sei do que está falando. Cindy queria dar um pulo, colocar as mãos sobre as orelhas e sair correndo. Ela já havia percebido que Jake não era um dos mocinhos, mas realmente. Ela não se importava com o que estava acontecendo, desde que conseguisse tirar Harvey dali, desde que conseguisse chegar em casa. No que dizia respeito ao universo, ela nunca mais faria outra viagem ao exterior em sua vida. Você está em uma situação difícil e eu não sou de julgar uma mulher que tenta salvar o marido, disse Ana. Tudo o que sei é que isso pode acabar mal. Tem certeza de que Jake cumprirá suas promessas? Eu não tenho. Ana estava tendo dificuldade para respirar novamente. Ela engoliu seu copo de limonada, mas não sentiu nem o gosto nem a satisfação refrescante. Eu não sei. É só que quero salvar meu marido. Que tal ter, digamos, uma reserva? Uma alavanca contra um homem que, você percebe, não tem um centavo de consciência? Ele não gostaria de ajudar outras pessoas? Aqueles que podem ser suas vítimas no futuro? Subornos, chantagens. Acredite em mim, esse homem já conquistou muita coisa e não vai parar. Dizem que ele é um ditador. Oh, eu estava errado. O governante local está disposto a lhe dar a filha de uma de suas concubinas, o que, sem dúvida, aumentará a influência de Jake. Mas nós, você e eu, podemos impedir tudo isso. Eu não entendo você, Cindy balançou a cabeça. Ela podia acreditar no que estava ouvindo, mas a confiança da jornalista de que elas poderiam mudar tudo parecia absurda. O que duas mulheres, e até mesmo estrangeiras, poderiam fazer aqui? Ana apenas a estendeu para ela, mostrando-lhe uma carteira de identidade de alguma revista francesa. Ouça-me, disse Ana. Depois, é claro, você pode pensar sobre isso. Entenda que não temos muito tempo e que você, como uma mulher corajosa, pode influenciar muitas coisas. Cindy ouviu sua inesperada aliada. O que ela estava propondo parecia loucura. Mas não havia alternativa. Cindy concordou. Ana explicou claramente o que deveria ser feito e a fez repetir o plano inteiro centenas de vezes. Tudo deveria acontecer na última reunião com Jake. No dia seguinte, o governante do país deveria decidir pessoalmente qual seria o destino dos turistas que haviam se manchado com sua atitude ingrata em relação à terra tropical que os havia acolhido. Cindy passou aquela tarde e parte da noite no apartamento de Jake. Ela escolheu o momento em que ele foi buscar um jantar entregue no restaurante, o que ela não imaginava. E quando ele voltou, ela falou. Ela o chamou pelo nome e teve a oportunidade de mencionar seu sobrenome. Ela disse que estava grata a ele por ter usado seu poder para enganá-la e salvar seu marido. Ela também disse que percebeu que ele a havia, de fato, forçado. Mas será que ela tinha uma saída, uma maneira de rejeitar um homem tão poderoso? Cindy tentou fazer com que Jake falasse sobre o que mais ele estava fazendo? Como ela ainda estava quebrando as regras do país onde estava construindo uma carreira tão bem-sucedida. Mas ele logo ficou entediado com a conversa dela. A garota saiu como de costume no início da manhã e voltou para o hotel de táxi. O governante local, um homem pesado e atarracado, cuja aparência era uma estranha combinação de trajes europeus e joias tradicionais locais, repletas de ouro e pedras preciosas, incluindo uma coroa e anéis, fez um discurso sincero na televisão local, no qual disse que estava feliz por, finalmente, outro canto da natureza estar livre de criminosos. Ele também anunciou que o país agora teria que intensificar suas medidas de conservação devido ao comportamento imoral dos dois turistas que haviam sido tão calorosamente recebidos. O governador disse que Sarah havia sido poupada das chicotadas por ser mulher. E Harvey não seria punido porque tinha um coração fraco. No entanto,
Sarah não foi poupada da multa e deveria permanecer na ilha até que pudesse encontrar os meios para fazê-lo. E para Harvey, a multa foi paga e ele pôde deixar o país, e teve de fazê-lo. Olá, disse Cindy ao marido. Desde o momento em que saíram do barco, eles se conheciam. Em apenas uma hora, o casal seria conduzido sob guarda até o aeroporto para ser oficialmente escoltado para fora do país, por assim dizer. Mas agora havia mais uma formalidade: Cindy e Harvey tinham que se apresentar pessoalmente ao governante da ilha, ajoelhar-se e pedir desculpas formalmente. Cada um deles havia sido recebido previamente por um homem do palácio, que lhes ensinou as frases rituais de desculpas no idioma local, que, a propósito, não eram tão difíceis de memorizar. Anna avisou Cindy que tudo aconteceria a portas fechadas no salão de cerimônias, onde apenas o governante e seus guardas estariam presentes. Ela lhe assegurou que aquele era o momento perfeito e único possível para executar o plano. Os olhos de Cindy se encheram de lágrimas e seu coração doeu quando ela viu o marido. Ela queria correr para ele estava lá, ele estava bem. Mas ela, embora ele a tivesse traído voluntária e abertamente, ela sentia que e não tinha o direito de fazer isso. Era como se ela fosse suja. Harvey abraçou sua esposa com força. Minha querida. Naturalmente, ele não sabia como havia conquistado sua liberdade. E Cindy havia jurado guardar esse segredo para sempre. Está tudo bem. Estarei em casa em breve. Que diabos aqueles bastardos estão tramando? Ele franziu a testa, falando baixinho e olhando para os guardas ao seu redor. Silêncio, por favor. Cindy temia que algo acontecesse com ele por ter dito isso. Por favor, diga apenas o que você memorizou. Finalmente, os altos portões dourados se abriram diante deles. Mas, ao passarem pela soleira, Cindy quase gritou, pois à direita do governante estava Jake. O que ele está fazendo aqui? Anna havia dito que o protocolo cerimonial excluía qualquer pessoa de fora? Isso não era um sinal do destino para que ela se retirasse? Mas quando ela olhou para o rosto de Jake e viu a careta para o marido, e provavelmente para ela também, ela mudou de ideia. Ela mudou de ideia. Não. Ela faria tudo certo. E então ela veria mais um pouco de como ele era tão forte e todo-poderoso. Cindy não havia pensado no que o governante faria com um homem que, de fato, para seus próprios fins, se aproveitasse indevidamente do poder e da confiança. Mas certamente seria uma coisa ruim. E Jake não sentiu pena dela, nem um pouco. Ela e seu marido caminharam até o trono e se ajoelharam diante dele. Eles abaixaram a cabeça e disseram algumas frases. Sim, foi um pouco desajeitado. Mas os estrangeiros podem ser perdoados. Agora eles tinham que se levantar e sair sem olhar para cima. Cindy respirou fundo. Estava na hora, era agora ou nunca. Sua Majestade, perdoe-me e deixe-me falar. Os guardas reagiram instantaneamente, alertados e cercados em um círculo apertado. De modo geral, alguns dos guardas do soberano eram modernos e outros pareciam ter vindo da Idade Média, com trajes nacionais longos e variados, espadas curvas em seus cintos e lanças adornadas com penas. O que está fazendo? O marido olhou para a moça com espanto e incompreensão. Nós já fomos libertados. Eu faço o que tenho que fazer, confie em mim. Cindy disse e se virou para o governante da ilha. Tenho algo muito importante para lhe dizer. É sobre a segurança de seu poder. O governante franziu a testa e fez sinal para que os guardas se retirassem. O que o senhor quer? Podemos conversar em particular? Implorou Cindy. Juro que o que tenho a lhe dizer é muito importante. O que está acontecendo? Do que está falando? Harvey entrou em pânico. Sua esposa estava falando com o governador em inglês e ele, que não entendia uma palavra, temia que ela estivesse falando demais. De alguma forma, eles seriam punidos novamente neste país selvagem. Jake se inclinou para o rei e sussurrou algo. O coração de Cindy ficou inquieto, nada funcionaria. Mas então o rei fez outro gesto para o servo e disse algo, que se afastou correndo.
Você pode falar, disse o mestre da ilha para Cindy. Mas falará para mim na frente do meu conselheiro. O Sr. Wilson fez muito pelo bem-estar da ilha. Não tenho segredos para ele. Cindy assentiu. Talvez seja melhor assim. Ele não entenderia uma palavra, é claro, mas ela poderia explicar mais tarde. E, no fim das contas, ela só poderia contar parte da verdade. Outra pessoa entrou na sala, uma mulher vestida de roxo. Você falará na frente de seu marido. O que a esposa diz não deve ser segredo para o marido, é a vontade dos deuses, disse a governante com severidade. Sei que ela não fala nem a língua do meu povo nem o inglês que você e eu entendemos. Cada palavra será traduzida com a ajuda dela, assentiu a mulher de terno. Ela é uma boa tradutora e fala o seu, entre outros idiomas. Fale. Cindy começou a suar frio. Não. Agora ela revelaria isso ao marido. Ela não estava pronta para isso. Mas era tarde demais para voltar atrás. Segurando uma birra ao pensar em destruir Jake, ela tirou o celular da bolsa e o estendeu para o governante. Majestade, aqui está uma gravação da minha conversa com o seu conselheiro. Por favor, ligue-a agora. O governador levantou uma sobrancelha, claramente surpreso. Jake cerrou os dentes, ficou branco e lançou um olhar ardente para Cindy. A garota temia que ele estivesse tentando tirar o telefone das mãos do rei, para impedi-lo de alguma forma. Mas ele não agiu. Ele não esperava por isso, o bastardo. Será que ele percebeu que estava tudo acabado para ele? O rei disse algo a um servo que entregou a ele e ao intérprete alguns fones de ouvido. Cindy entendeu por que ele queria ouvir no original, e a especialista convidada precisava deles para fazer a tradução simultânea para o marido sem interromper um único som. Que pesadelo! Harvey estava prestes a abrir a boca para exigir uma explicação, mas então... ele apenas escutou. Cindy não estava olhando para ninguém. Ela estava olhando para o chão. Era insuportável. A garota cautelosamente deu um passo, outro passo para se afastar do marido. Ele vai perdoá-la, não vai? Ela pensou, e parecia tão estranho para ela querer chorar e, ao mesmo tempo, como se não houvesse lágrimas. Oh, você! Sua vadia, berrou o marido quando a gravação terminou. Cindy gritou, mas seu marido, que estava correndo em sua direção, foi contido por guardas que cruzaram seu caminho com paz. Com seu marido vivo, ela vai para o beliche de outro homem. Harvey! Eu estava salvando você! Exclamou Cindy. Você não me ouviu? Eu ouvi. Que você disse a ele? Harvey acenou com a mão e apontou para Jake. Você disse a ele que ele era um homem e como ele ficava bem em você. Cindy deu um passo em direção ao marido, sem medo algum dele. Desculpe-me. Eu só queria. Senhora Douglas. A voz do rei era ameaçadora. Levantando-se de seu trono, com um passo firme e confiante, ele se aproximou dos turistas. Só porque você me deu essa fita. O que você esperava? O rei sorriu. E... Cindy piscou os olhos de forma incompreensível. Você descobriu que seu conselheiro e o homem a quem você deu o poder. Ele. Jake Wilson é um homem leal, disse o governador. Eu o valorizo. E sua vida pessoal está em sua consciência. Vida pessoal? Cindy não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele disse ao médico para falsificar o atestado de saúde do meu marido. Ele está aceitando suborno. Ele roubou os barcos dos caçadores ilegais nos recifes de coral. E, por essa última, somos imensamente gratos, sorriu o governador. Ele ajudou consideravelmente o tesouro. E o suborno? Bem, certamente não é a melhor maneira de fazer negócios. Mas suas outras virtudes mais do que compensam isso. Quanto a você? Obviamente, você não teve essa ideia sozinho, não é mesmo?
Há pouco tempo, você foi visto com uma jornalista de moda, Anna Cologne. Acho que a ideia foi dela. Tudo bem, a polícia secreta já está cuidando disso. Você é o rei. Você deve proteger a justiça. Eles o chamam de Leopardo Dourado. O guardião milenar da ilha. Cindy não conseguia acreditar que aquilo era real. Vocês, estrangeiros, são tão curiosos, o rei balançou a cabeça. Às vezes, acho que abrir o país foi uma má ideia desde o início. Mas a senhora Douglas, está perdoada. Jake tem alguma simpatia por você e, por isso, perdoou sua impertinência. Quanto ao senhor. O governador se aproximou do conselheiro e lhe deu um tapinha amigável no ombro. Você deveria ser mais cuidadoso, talvez o casamento lhe agrade? E cuide de Ana, ela e seus colegas têm muito a oferecer. Eu me curvo à sua vontade, meu rei. Jake fez uma reverência. Ele desceu do trono e se aproximou de Cindy. Pensei que você fosse mais inteligente. Éramos tão ruins juntos que você decidiu nos trair? Talvez, de repente, ele agarrou o queixo dela com uma mão e a cintura com a outra e a puxou para si. Seu marido não a toma por tola à toa. Dizendo isso, ele beijou seus lábios. Adeus, apaixonado, até mesmo desesperado, mas sem uma sombra de ternura. Ele a deixou ir. Acompanhe esses turistas até o aeroporto e seja educado. Nós respeitamos os visitantes da ilha, mesmo que eles não nos paguem o mesmo. Disse Jake. Cindy saiu do palácio como se estivesse em uma névoa. Ela não estava realmente ciente do que estava acontecendo ao seu redor. O carro em que ela e o marido estavam sentados no banco de trás, mas eles nem sequer se olhavam. O aeroporto. Aqui eles começaram a se encarar, os jornalistas clicavam suas câmeras. Os guardas que os acompanhavam levaram os cônjuges para um dos lounges de luxo até a hora da partida, livres de estranhos. Finalmente, o embarque foi anunciado. Harvey. Cindy se virou para o marido quando o avião ganhou altitude e as ilhas e o oceano começaram a parecer uma aquarela borrada. Seu marido não respondeu. Ele se voltou para o corredor entre os assentos. No passado, quando eles brigavam, Harvey costumava falar muito, muito mesmo. Depois, ele se afastava, como explicou certa vez, para tomar um pouco de ar. Mas ele nunca tinha ficado tão quieto antes. Posso tomar um copo de suco? Maçã, se tiver, perguntou Cindy à aeromoça, que acabará de aparecer em sua fileira com uma mesa sobre rodas. Sim, por favor. Como foram suas férias? As ilhas tropicais são inesquecíveis, não são? Com um sorriso sincero, destinado a prolongar o sabor de uma viagem turística maravilhosa, a aeromoça virou-se para ela, encheu um copo e lhe entregou uma bebida. Sim, é algo que ela não vai esquecer, respondeu Cindy. Devia haver algo em seus olhos, o que fez com que a aeromoça se encolhesse um pouco e percebesse que não havia necessidade de se envolver com pessoas que tinham problemas. O avião aterrissou para uma escala em Londres e depois voou para casa. No aeroporto de sua cidade natal, Cindy estava preocupada com a rapidez com que a notícia do que havia acontecido poderia chegar aos ouvidos de sua família. Em geral, é claro, tudo o que eles podem saber é que Harvey foi pego como contrabandista, nada mais. Mas eles saberão com certeza, mesmo que não seja na TV, a história pode ser revelada na internet. Além disso, Sarah ficou nas ilhas, e infelizmente, ela e sua família têm conhecidos em comum. Harvey. Precisamos conversar, Cindy se aventurou mais uma vez com seu próprio homem. Não há nada para conversar, ele murmurou. Me deixe em paz. Ele fez sinal para que ela saísse. Nós vivemos como costumávamos viver. Mas viver como vivíamos, é claro, não deu certo. Os colegas de trabalho de Harvey foram os primeiros a saber, porque Sarah nunca mais voltou das férias. O tumulto começou. Quase imediatamente, todos da família Douglas descobriram o que Harvey havia feito. Seus pais tinham doenças cardíacas e tudo era verdade.
Cindy, independentemente de como se sentia em relação ao marido, mantinha boas relações com o pai e a mãe durante o casamento e simpatizava sinceramente com eles. Naturalmente, ela e o marido tinham dúvidas sobre como eles haviam se saído. Cindy repetiu obstinadamente que sim, seu marido tinha problemas de saúde, que sim, a multa foi paga. Instituições de caridade locais, mas elas pediram para não serem identificadas para não serem inundadas com pedidos. Cerca de 2 semanas após seu retorno, descobriu-se que Sarah havia pago cerca de 1/3 da multa e foi finalmente liberada da ilha com a obrigação de continuar pagando. Ela foi demitida de seu emprego. E, embora o chefe tenha dito a todos que ela simplesmente não havia cumprido suas obrigações, sua verdadeira opinião também era conhecida, ele não queria ter em sua equipe uma pessoa envolvida em um caso ilegal tão grave. Cindy e Harvey mal se falavam, toda a comunicação deles se limitava ao essencial. Eles não dormiam mais juntos, seu marido começou a fazer sua própria cama no corredor. Cindy tentou várias vezes conversar com ele sobre tudo o que havia acontecido. Afinal de contas, isso não poderia continuar assim para sempre. Mas ele simplesmente deu de ombros, disse que tinha que pensar. E então, 3 meses após seu retorno, ele simplesmente disse que iria pedir o divórcio. Não posso fazer isso. Ele disse, olhando Cindy nos olhos. Você sabe disso? Eu não posso fazer isso. Sim, eu mesmo traí você. É como se eu fosse louco. Mas você. E eu só estava tentando salvá-la, a garota sorriu amargamente. E mesmo assim, você não deveria ter feito isso. Você me traiu dormindo com outra pessoa. Disse-lhe o marido com raiva. Arrume suas coisas. Alugue um apartamento para você, ou algo assim. Nós não dividimos a propriedade, não é muito, apenas a conta poupança. Eu sou um tolo. Deveria ter guardado o dinheiro com meus pais. Não estou lhe pedindo nada, respondeu Cindy. Não estou lhe oferecendo nada, disse Harvey. De qualquer forma, não há muito aí. O suficiente para você voltar para o seu buraco. Ou você vai ficar aqui na cidade? Você encontrará alguém. Você já tem experiência. Você realmente gostou tanto assim de estar com ele? A mão de Cindy voou para cima e pousou na bochecha do homem. Harvey gemeu e olhou para ela de forma incompreensível. Havia muito sangue ruim entre o casal. Mas ele nunca havia encostado a mão em sua esposa. Nunca mais fale comigo desse jeito. Disse Cindy. Ela estava calma por fora. E por dentro. Não se sentia mais atormentada pela dor da traição, do ressentimento ou de qualquer coisa. Era como se tudo dentro dela tivesse sido queimado. E o que eu faço, como eu continuo vivendo, não é da sua conta. Quando o divórcio foi finalizado, a moça arrumou suas coisas. No fim das contas, não era muita coisa. Cindy não negou seu orgulho, mas percebeu como seria estúpido deixar a casa do marido sem nada, então aceitou a quantia que tinha direito da conta em que o marido economizava de cada salário. Além disso, Cindy percebeu que essa era uma compensação justa, embora insuficiente, por ter concordado em vender seu próprio apartamento no início do casamento. Ela havia alugado um apartamento na mesma cidade, um pequeno estúdio em um bairro residencial. Poucos conhecidos em comum entenderam esse rompimento, pois eles pareciam ser um casal perfeito antes. Muitos dos antigos amigos em comum pararam de falar com Cindy e ela não ficou surpresa, pois eles a consideravam uma sombra por muito tempo, uma espécie de apêndice de Harvey. O valor da conta era suficiente para viver sem se preocupar em encontrar renda por cerca de 4 ou 5 meses, mas Cindy decidiu que fazia mais sentido economizar mais dinheiro. Naturalmente, sua falta de educação e experiência de trabalho não a tornava atraente em entrevistas de emprego. Em alguns lugares, ela foi expulsa depois que o Departamento de Recursos Humanos lhe perguntou como era a reputação de sua família. Sem antecedentes? Cindy ficou confusa. Ela respondeu honestamente que sim, havia um histórico com o ex-marido. Sinto muito, disse Cindy apreensiva ao gerente de recursos humanos da loja onde estava se candidatando a uma vaga de assistente de loja.
Mas não precisamos desse tipo de gente. Este é um lugar decente. Mas, no final, ela conseguiu um emprego em uma pequena padaria perto de sua casa. E, nos fins de semana, começou a frequentar cursos para se tornar, como ela queria, agora que parecia ter sido há 100 anos, uma mestre em manicure. A nova profissão não era fácil. Mas um ano depois, Cindy já estava trabalhando em um salão e tinha clientes regulares que apreciavam seu estilo próprio de design de unhas. Mas a garota não estava desanimada, pois pela primeira vez se sentia tão livre. Ela tentou não pensar em seu passado. Às vezes, ela até pensava que não seria ruim, como nos filmes, ter amnésia. Então, talvez, os pesadelos parassem de atormentá-la. No qual Cindy sonhava com uma selva em chamas da qual ela tinha que se salvar e carregar um bando de macacos com ela. Logo meu eu me levará para o mar. Certa vez, uma das clientes compartilhou sua alegria. Aniversário, nós temos uma filha, lá, foi para o instituto. Bem, decidimos nos presentear. E então a cliente mencionou as mesmas ilhas onde Cindy havia estado. A garota estremeceu e quase estragou o esmalte da cliente. E você estava lá? Ela nem percebeu a mudança no humor da proprietária, tão imersa em sua própria expectativa para o feriado. Sim, uma vez, Cindy sorriu gentilmente. Como está indo? A cliente se remexeu impaciente. Dizem que é mágico, e que um verdadeiro rei governa lá. É exótico, eu gostaria de poder ver tudo de perto. Acredite em mim, nem tudo é tão bonito quanto parece, suspirou Cindy. Bem, o cliente suspirou e fez beicinho. Você só está dizendo isso porque provavelmente escolheu a operadora de turismo errada e o hotel errado. Mais 1 ano e meio se passou. Cindy estava progredindo muito. Pouco a pouco, ela começou a entender não apenas como cuidar das unhas, mas também como cuidar perfeitamente da pele das mãos e rejuvenescê-la. Sabrina, a proprietária do salão, notou a funcionária talentosa e esforçada. Um dia, ela chamou Cindy para uma conversa séria. Acontece que ela estava abrindo um segundo salão e precisava de um gerente. Era uma perspectiva brilhante. Cindy só temia que o passado de seu marido a atrapalhasse. Então, ela lhe disse francamente que Harvey havia se envolvido em caça ilegal em uma ilha remota, mas que ela não havia sido acusada pessoalmente de nada. Não me importo com isso, disse Sabrina. Você é muito talentosa e não quero saber o que seu ex-marido estava fazendo. Depois de seu novo cargo, a vida de Cindy mudou para melhor, e ela logo decidiu fazer uma hipoteca e sair de seu apartamento alugado. Agora, se o tempo estivesse bom, ela gostava de sair para a varanda de seu novo apartamento e tomar um café, observando o nascer do sol colorir esplendidamente a cidade quando ela começava a acordar. Você se esqueceu do seu marido? Perguntou-lhe certa vez um parente idoso que Cindy chamava de periodicamente. Do que está falando? Somos estranhos há muito tempo. É isso mesmo, murmurou o parente, mas depois continuou, Harvey e eu ficamos juntos. Ele se apaixonou. E ela o traiu. Bem, ela o traiu por dinheiro. Ele ficou deprimido. Eles se separaram e ele ainda pensa em você. Ele diz que você era especial e que ele não a valorizava. Enfim. Talvez você deva tentar novamente. Afinal de contas, depois de todos esses anos de casamento. Não, disse Cindy. Nós nunca voltaremos a ficar juntos. E provavelmente nunca deveríamos ter ficado juntos em primeiro lugar. Você é estranho. Disse o parente. Harvey é um cara legal. Trabalhador, sem maus hábitos. Ele não vai ficar sozinho por muito tempo, você sabe disso. Cindy suspirou. Tenho que ir embora. Tenho coisas para fazer e desligou. Ela não tinha dúvidas de que não havia futuro com Harvey. Às vezes, Cindy também temia não ter uma vida. Mas então ela se consolava com o pensamento de que poderia viver sem ela, porque ela estava indo muito bem. Ela tem um emprego que adora, um apartamento próprio, é forte e independente, exatamente como sonhava. Você voltará a nos visitar?
Você é a nossa cliente mais assídua. Cindy sorriu para a loira esbelta que acabará de se levantar da cadeira, admirando sua nova manicure escarlate. Você é a melhor. Ela sorriu de volta para Ariana. O Tony vai ficar pasmo. Ele diz que sou brilhante demais, como uma borboleta. Cindy suspirou. Ariana estava apenas falando sobre isso, Dinka. Ela parecia muito feliz. Quando você se casar com seu tesouro, no casamento olhe apenas para nós. Ela piscou para a garota. O quê? Os olhos de Ariana se estreitaram. Uau! Você achou que Tony era meu namorado? Não, e não. Cindy perguntou cautelosamente. Oh, você provavelmente pensou isso porque eu falo dele o tempo todo? Riu Ariana. Não, o Tony é meu irmão mais velho. E isso é ainda melhor do que um namorado, disse Cindy. Um namorado pode ir embora, mas um irmão sempre estará lá. Lá está ele. Ele prometeu que o pegaria e que iríamos ao zoológico juntos. Ariana pegou sua bolsa, pagou rapidamente e correu para a entrada do salão, onde um homem alto e moreno, na casa dos 30 anos, acabará de aparecer. Um novo visual novamente? Ela abraçou a irmãzinha com carinho. Eles lhe dão bolos de bônus para que você venha aqui o tempo todo? Sua brincalhona. Ariana deu-lhe um leve tapa de lado. Você não sabe nada sobre moda feminina. Conheça a rainha do salão, Nadeza. Olá, Cindy sorriu educadamente para a morena e lhe estendeu a mão. Como vai você? Prazer em conhecê-la também. O aperto de mão foi firme, mas limpo. Um minuto depois, Tony e Ariana saíram. No dia seguinte, Tony apareceu no salão e imediatamente, sem muita demora, pediu Cindy em namoro. A garota ficou atônita. Que tipo de proposta é essa? Não estou dizendo que foi amor à primeira vista. Mas pensei em dar um primeiro passo rápido antes que alguém o fizesse. Receio que uma mulher de negócios tão charmosa não tenha falta de pretendentes. Eu não preciso de admiradores, respondeu Cindy, envergonhada e tentando parecer o mais indiferente e desinteressada possível. E eu não saio com essa facilidade. Ah, que bom! Vamos complicar. Como você quiser. Os senhores na sala, assim como alguns dos clientes, estão com as orelhas em pé. Você não os está expulsando, está? Tony acenou com as mãos. Não os estou expulsando, estou. Cindy ficou corada. Vou lhe pagar um café. Há um lugar aqui perto. E, como aconteceu, o primeiro encontro foi seguido por um segundo. E depois outro. E outro. E outro. Tony não estava tentando encantar Cindy ou impressioná-la, embora tivesse tido oportunidades. O cara era dono de 2 oficinas mecânicas. Eles se encontravam em algum lugar para tomar uma xícara de chá ou café e conversar sobre tudo. Às vezes, saíam para passear no parque. Certa vez, visitaram um rink de patinação e uma galeria de arte. Descobriu-se que eles tinham muitos interesses em comum. Olhando para trás, Cindy não conseguia entender em que momento isso se transformou de uma paixão inocente em um romance. Mas foi assim. E em um dia lindo, realmente lindo, claro e quente de maio, Tony a pediu em casamento. Já fui casada antes. Disse Cindy, afastando as mãos e escondendo-as atrás das costas. E eu nunca me casei antes. Olhe, eu não sei quem a machucou. Só sinto muito pelo homem que não conseguiu ver o milagre que estava bem na frente dele. Mas posso lhe prometer que farei tudo o que puder para que nossa família seja feliz. Você acredita em mim? Cindy percebeu que esse era um ponto de virada em sua vida. Ela poderia continuar a se lembrar do passado, deixá-lo tomar conta. Ou poderia afastá-lo. Trancá-lo atrás de portas. E jogar a chave fora em sua imaginação, bem longe, no oceano. Ela parou de esconder as mãos atrás das costas. Ele se aproximou de Tony. Olhou em seus olhos. Eu acredito em você. Eu quero.
Quero que tenhamos uma família. Quero que passemos todos os dias juntos. E farei tudo o que puder para garantir que sejamos felizes também. E se um dia tivermos um dia ruim? Vamos nos apoiar e entender um ao outro, certo? Certo, Tony sorriu e a beijou com ternura. Eles estavam no parque e as árvores, vestidas com flores de primavera, estavam deixando cair pétalas sobre ele sob as rajadas de vento leve.